Eu não sabia que você conhecia ele. Ele mora no meu prédio. Que bacana. Selma Azevedo apresenta Coisa de Mãe, na Unifins FM. Olá, voltamos aqui com o programa Coisa de Mãe. Para você que chegou agora, nossa temática de hoje é a importância da suplementação no período gestacional. Os nossos convidados de hoje estão sendo Bárbara e o ilustre também, Dr. Ridelso, né? Duas pessoas ilustres conosco aqui falando de situações tão importantes e suplementação da gestação. Uma participação aqui, o nosso querido doutor Vinícius. Parabéns aos amigos Selminha e Ridelso pela empatia e profissionalismo. Muito obrigada. Eu estava sentindo sua falta aqui, viu? Um abraço, bom fim de semana, obrigado pela participação. Gente, lembrando que para participar, 3288-4910, tá bom? Doutor, retomando aqui a nossa temática, o senhor estava falando antes do intervalo sobre essa questão de quais suplementos, né, a gestante fazer uso, acompanhamento médico. Vamos dar continuidade? Vamos sim. Como eu havia falado, na grande maioria das vezes a gente precisa personalizar as dosagens e a quantidade de suplementação que essa mulher vai precisar, e geralmente a gente toma como referência como que estão as queixas dela, o estado geral, quais que são as necessidades dela, sob o ponto de vista também dos exames laboratoriais. Então a gente solicita toda uma avaliação onde a gente vai realmente entender quais são essas necessidades que ela tem, para que a gente possa conduzir essa situação com a segurança, né, que essa mulher precisa. A gente entende que estar vivenciando uma situação de dificuldade como essa gera impactos não só na saúde, né, como também na questão mental e psicológica daquela mulher naquele momento. Imagine você vivenciar uma situação de carência nutricional, entendendo que no outro lado você tem desafios profissionais, desafios familiares, desafios muitas das vezes também conjugais, né? Então, tudo isso impacta nas necessidades que essa mulher tem. Então, a gente corrige as necessidades para que ela possa retomar e conduzir a gestação com a leveza que ela precisa. Muito importante o senhor pontuar essa questão, não só nutricional, como emocional e a questão conjugal. Afinal de contas, tudo conta nessa conta da mãe, né? Com certeza, né? Eu acho que a gestação é um momento muito delicado, né, da mulher, né, de uma forma geral. Estar gestante já é um ofício, para ser bem sincero. Quanto mais eu estudo, mais eu entendo que estar gestante é uma profissão. E aquilo realmente muda todo o metabolismo, todo o funcionamento corporal, mental, emocional daquela mulher. Então, encarar uma gestação como algo essencialmente normal e que dá para fazer todas as outras atividades do dia a dia é uma coisa meio que antifisiológica. Eu entendo que essa mulher precisa estar inserida, eu entendo que essa mulher precisa trabalhar, precisa produzir, precisa estar com a família, mas isso tem que ser relevado sobre como é isso. Porque numa situação onde essa mulher tem necessidades como as que a Bárbara descreveu aqui, eu acho que é meio que estranho a gente querer exigir que essa mulher tenha todo esse rendimento, toda essa performance nas múltiplas áreas da vida dela, sendo que lá no interior, ali no básico, né, do corpo, do funcionamento corporal, ela tem tantas necessidades e tantas dificuldades assim. Então, nós entendemos que essa gestação, ela precisa ser realmente acompanhada de perto. E muitas das vezes, né, na grande maioria das vezes, e que bom que é assim, o corpo da mulher abarca bem. Ele absorve bem essas necessidades. Então, muitas das vezes, o acompanhamento pré-natal, ele não precisa desse tipo de intervenções. Eu não quero aqui trazer um alarde, né, para que as ouvintes se sintam, então, desesperadas, achando que precisam, por exemplo, sair correndo atrás de uma suplementação nutrológica. Não é sobre esse ponto, tá? A ideia aqui é despertar o conhecimento da população para entender que sintomas recorrentes e recidivantes não são normais e que as necessidades precisam ser analisadas com o conhecimento necessário para que condutas necessárias sejam tomadas, para que, mais uma vez, a gente volte essa mulher do status de insegurança para o status de segurança. Muito bem. Doutor, quais suplementos a gestante deve tomar? Com base nisso que o senhor falou aqui, que é importante esse acompanhamento, cita para a gente. Ok.
De uma forma geral, eu vou aqui enumerar os mais importantes, tá? Para que a gente não se estenda demais. A mulher vai precisar de um suporte de ferro. O ferro, ele é o suplemento mais importante da gestação, porque ela vai, não é se, a mulher vai desenvolver uma anemia na gestação, porque o volume de líquido que ela aumenta para suprir as necessidades dela e do bebê é incompatível ela conseguir aumentar também o volume de células sanguíneas. Então ela produz uma anemia que a gente chama de dilucional. Ela tem mais sangue no corpo, mas aquele sangue é mais ralo, certo? Então ela precisa de ferro, porque a célula sanguínea ela tem ferro em sua composição. Então o ferro é o suplemento mais importante, assim, de uma maneira geral, na gestação. Mas aí a gente entra em fatores mais específicos, a gente vai entender também a importância do metilfolato, que é um derivado do ácido fólico, tá? A gente tem também a vitamina D, que também é um composto muito importante em diversas fases da gestação, tanto na questão da imunidade, como na questão da disposição e na estruturação dos órgãos. Então, eu quero deixar aqui esses 3 elementos que são muito importantes, né? O ferro, a vitamina D e o metilfolato. Complementando, claro, aqui, agora eu lembrei de um outro aqui que também é importante deixar, que é os derivados do ômega 3, né? O EPA e o DHA. Então, esses 4 aqui, agora ajustando melhor a dosagem, seriam os suplementos mais importantes da gestação, no qual o paciente não pode ficar sem. E qual o período inicial? Logo ali nos primeiros momentos que você toma conhecimento da gravidez, ou existe um período ali específico que essa suplementação entra na alimentação ou na rotina da gestante? O ideal é que a gente inicie a suplementação tão logo seja observado o início da gestação, né? Nós sabemos que a maior parte das gestações, elas são gestações não planejadas, né? Acontecem realmente ali num momento de vida onde o casal não se programou, né? Num cenário como esse, que é o mais comum, a gente inicia a suplementação logo no início da gestação. Mas o cenário ideal mesmo, se eu for considerar todas essas variáveis que eu disse aqui anteriormente, é que essa mulher se prepare para a gestação. Porque aí, se eu sei que ela já tem um desafio metabólico extra, eu posso corrigir isso antes dela entrar no ciclo gestacional. E isso vai fazer com que ela consiga entrar na gestação melhor preparada. Digamos que a gestação, pelo que eu descrevi aqui anteriormente, dá para entender a dificuldade metabólica que é estar grávida, né? Então imagine você começar sem ter nenhum preparo, digamos assim, né? Como se você fosse fazer uma atividade física muito intensa sem antes ter feito pequenas atividades físicas. Então é aí que acontecem essas situações que a Bárbara descreveu anteriormente, né? Enjoos excessivos, desmaios, sensação muito intensa de fraqueza. Então esses são os sintomas que a gente quer despertar aqui para entender que, numa perspectiva de um atendimento pré-concepcional, eu vou conseguir aplicar ali estratégias, né, com os conhecimentos que nós temos, para que ela consiga entrar já na gestação numa situação mais favorável. Bem interessante o senhor ressaltar isso, e isso inclui quando é aquele casal que estão planejando engravidar, né? Como o senhor bem afirmou, a grande maioria dos casais pensa em ter filhos, mas nem sempre quando vem estão de fato esperando, né? Exato, né? A gente sabe que a maior parte das gestações são gestações não planejadas, né? Eu acho até isso curioso, é um dado que eu acho curioso, porque de cada 10 casais que entram no meu consultório, 8 pelo menos falam que a gestação não foi planejada, né? Mas aí eu pergunto, mas vocês estavam usando alguma coisa para se proteger? Não, a gente não estava usando não. Eu falei, então como que isso não é planejar? Eu estava passando risco de vir, não tem como, estava esperando. Exato. Doutor, como é feita essa suplementação? No geral, é via oral, né? Mas existe outra forma de suplementação para a grávida? Sim, geralmente, né, via de regra, a suplementação ela acontece pela via oral. Nós utilizamos a via oral para repor as vitaminas, os elementos, os oligonutrientes, aminoácidos que ela precisa, né? Eu falei aqui dos 4 principais, mas existe uma lista mais extensa que a gente não vai se debruçar sobre ela para não ocupar tempo com especificidades. A gente vai utilizar a via oral para fazer essa suplementação. No início da gestação, nós temos alguns elementos que são mais importantes. Do meio para o fim da gestação, a gente tem outros elementos que são mais importantes. Todos eles a gente vai utilizar pela via oral.
quando que vai utilizar-se a via, então, não oral, a via parenteral, seja ela intramuscular ou endovenosa? Numa situação onde a via oral não está sendo satisfatória. Por que que a via oral não é satisfatória? Porque o corpo da mulher está tendo uma dificuldade de gerenciar aquela coisa de mãe que eu expliquei no início, né? Ela entra nesse modo de sobrevivência, o intestino passa a não absorver adequadamente os nutrientes que ela precisa. E aí isso gera déficits mais intensos. Não é se ela vai desenvolver um déficit na gestação. A questão é como ela vai manejar esse déficit. E aí, com isso, a gente consegue evitar intercorrência na gestação. A Bárbara falou aqui uma questão da gestação, a questão de desmaios, fraqueza, né, na gestação e a questão do impacto nutricional disso. Mas o principal impacto nutricional dessa necessidade nutricional não corrigida na gestação, na verdade, ele vem depois. Por quê? Porque a maior parte das mulheres gerencia bem esse mecanismo de precisar e não ter. Precisar e não ter. A gestação é um ciclo constante de precisar e não ter. Verdade. A maior parte das pacientes, das mulheres, gerencia isso bem ao longo da gestação. Mas no pós-parto a conta não fecha mais. Porque se o bebê na barriga, sendo nutrido por um sistema vascular, onde ela não precisava ter problemas por isso, a não ser comer e gerenciar para o bebê, você imagine isso com uma criança no peito. Aí o negócio já dificulta um pouco mais, porque aí já entra outros fatores. Aquela criança já precisa ser limpa, precisa ser tomada banho, precisa ser trocada, precisa trocar fralda, precisa dar mamar, é difícil, machuca o peito, dói, empedra, dificuldades técnicas. Ela tem que acordar de noite, aquele bebê não está sendo nutrido enquanto ela dorme, por exemplo. Então ela precisa acordar à noite para dar o peito, e aí é um grande ponto. E nós temos muitos estudos hoje que correlacionam diretamente os níveis de carência nutricional na gestação com os níveis de depressão pós-parto, que é o ponto onde ela realmente não consegue mais gerenciar isso. Uma mulher que tem necessidades nutricionais muito intensas, que não foram corrigidas na gestação, ela tem uma chance muito maior de desenvolver depressão pós-parto. Muito bem colocado. Inclusive, eu ia até perguntar para o senhor exatamente quais seriam os riscos, né, dessa gestante não suplementar de forma adequada. Então, um dos riscos é, então, a depressão pós-parto. Isso. Na gestação, a gente pode colocar esses riscos separados por períodos, né? Uhum. Então, dentro da gestação, quais são os grandes riscos dessas necessidades nutricionais intensas que não foram corrigidas, né? Quais são os riscos dessas deficiências nutricionais? Então, ela vai ter risco de desmaios, fraqueza importante, ela vai talvez precisar de internações sucessivas para estar tomando ali nutrientes pela via endovenosa, por exemplo, né? Isso eu já vi bastante, mulheres ficarem semanas ali no hospital corrigindo distúrbios graves, né? Então, por quê? Porque quando a mulher começa a desmaiar, vomitar excessivamente na gestação por um quadro de hiperêmese, por exemplo, ela pode desenvolver até um distúrbio, como é que eu posso falar de uma forma não técnica? Um distúrbio realmente mais grave do corpo, né? Fazendo com que ela tenha um erro sobre o ponto de vista de equilíbrio de líquido dentro do corpo. E aí ela começa a baixar muito a pressão, baixa demais, e aí ela pode até precisar de um suporte intensivo, né? Para essa questão do corpo voltar a funcionar adequadamente, né? Então, seriam esses os riscos da gestação, né? Uma anemia muito profunda, desmaios recorrentes, internações hospitalares, fraqueza muito importante sobre a perspectiva do corpo dela. Para o pós-parto, aí a gente já tem outro grupamento de riscos, né? Já é um risco associado à deficiência na amamentação. Ela pode ter uma dificuldade muito importante na produção do leite materno, por exemplo, né? Porque existem alguns elementos ali. E ela pode ter uma dificuldade também sobre a questão, como eu falei anteriormente, da depressão pós-parto, né? Qual que é o grande problema da depressão pós-parto, né? Esse corpo que tem carências nutricionais, ele tem uma dificuldade de sintetizar os neurotransmissores, que são as substâncias que ficam dentro do cérebro e dão ali como se fosse o que faz conectar um neurônio com o outro. Se ela tem uma carência de neurotransmissores, consequentemente o fluxo de pensamento, o fluxo de uma célula neural para outra, passa de uma forma diferente. E isso faz com que o cérebro tenha essa carência de neurotransmissores, o que puxa ali, aumenta a incidência de
depressão pós-parto, como eu falei. Então, essas são as complicações mais relevantes do período gestacional e pós-parto para as pacientes que têm déficits nutricionais. Doutor, e com relação ao bebê, eu tomei conhecimento recentemente de uma situação envolvendo uma mãe em que a gestação dela não era esperada, mas também não desejada, em decorrência de ter sido ali um relacionamento, digamos assim, esporádico. Conheceu a pessoa, se relacionou e a criança veio. E ela tentou esconder isso da família até o 6º mês, vestindo roupas apertadas, escondendo das pessoas mais próximas. E essa criança, quando nasceu, ela nasceu faltando alguns dedos. E veio essa história, porque é real, é verídica, aconteceu agora, esse ano, para perguntar para o senhor, isso foi por causa dessa ausência da suplementação adequada, porque ela não fez o acompanhamento pré-natal, ou se foi, se deu pela questão dela ter tentado esconder aquela gravidez, vestido roupa apertada, alguma coisa desse tipo. O senhor podia esclarecer isso para a gente? Tá. É um pouco difícil de opinar sobre esse caso específico, porque faltam elementos para a gente entender melhor, né? Eu vou enumerar alguns aqui, então eu não sei como que estavam as sorologias, eu não sei como estavam os exames anteriores, né? Mas, o que a gente sabe? Nós sabemos que, isso é bem básico o que eu vou falar agora, né? O corpo do bebê, ele é gerado a partir do corpo da mãe. Ele é gerado com elementos que a mãe fornece para essa criança, né? Tanto do ponto de vista energético, né? Calorias para o funcionamento metabólico, como do ponto de vista estrutural também. Então faz todo sentido a gente entender que crianças que foram geradas em ventres, na vigência de uma carência, elas podem ser formadas faltando algo, digamos assim. Né? Faltando algumas coisas, alguns elementos em alguns pontos mais importantes. As variáveis que são mais importantes nesse aspecto é o tipo de alimentação que essa mulher ingere, né? Perceba que hoje nós temos uma prevalência muito maior de crianças que estão desenvolvendo transtornos de erro de formação, na verdade, de diversos órgãos, digamos assim, né? Diversos sistemas do nosso corpo. Como, por exemplo, sistema nervoso central, como, por exemplo, sistema respiratório, né? Então, é comum esse tipo de situação hoje em dia, né? Então, qualquer situação onde eu tenha uma mulher que tem uma necessidade que não foi corrigida, ela pode sim aumentar essa prevalência de um desfecho diferente na formação do bebê. Muito bem, doutor. Nós temos uma pergunta aqui. Oi, bom dia. Bárbara, com a hipermerese gravídica, você percebeu se afetou sua saúde mental? Eu vou tomar a liberdade de responder essa pergunta, porque no início da fala, da narrativa da Bárbara, ela mencionou que sim, que afetou, né, a questão emocional, mental dela. E o doutor, inclusive, mencionou inicialmente na entrevista de que a ausência de suplementação afeta, sim, inclusive o emocional também da mãe. Muito obrigada pela participação, não consegui ver quem participou, mas obrigada, e eu espero ter sanado a sua dúvida. Pode dar seguimento, doutor. Com certeza, né? Essa necessidade, como eu disse, né? A maior parte dos neurotransmissores que estão na nossa cabeça, quem são os neurotransmissores, né? Serotonina, endorfinas, elas são sintetizadas no intestino. Né? Curioso isso, né? Não é no cérebro. E esse intestino ele está extremamente afetado na gestação porque ele muda o seu funcionamento para fazer ela comer calorias, certo? Então, porque ele precisa absorver calorias. Então, se ele precisa absorver calorias, ele não vai absorver tão bem assim outros pequenos nutrientes que são importantes para questões estruturais, por exemplo. Aí é a hora que ela cai o cabelo, quebra a unha, fica se sentindo muito indisposta, aí tem déficit de neurotransmissores que vão trazer, por exemplo, sintomas de ansiedade, a intensificar sintomas de ansiedade, né? Eu diria que a gestação, no beta-HCG, você já fica logo com medo do que vai acontecer, né? Então, já é um ciclo da mulher que é muito envolvido de ansiedade, né? Então, se eu tenho uma coisa que piora essa conta, é fácil de ter um problema emocional, por exemplo. Então, sim, uma mulher que tem um déficit nutricional não percebido e, por consequência, não corrigido na gestação, ela aumenta a chance de
ansiedade, depressão, desfechos ainda dentro da gestação, mas especialmente, e aqui eu quero deixar isso bem enfatizado, o problema costuma não ser mais facilmente corrigível a partir do pós-parto, porque no pós-parto ela vira mãe. E aí o negócio é mais complicado. Aí, como a gente costuma dizer, o bicho pega. Exato. Doutor, qual é o suplemento que a gestante não pode, não deve, ingerir durante o período de gestação? Porque tem os medicamentos, às vezes, inclusive as mulheres que malham, tem toda aquela rotina. Eu gostaria que o senhor deixasse aqui também essa parte. Quais a suplementação não ingerir no período gestacional? Tá, vamos lá. Na maior parte dos alimentos e dos suplementos, digamos assim, que a gente utiliza, dos que a gente mais utiliza, um grupo dos que as mulheres não podem utilizar são os chamados termogênicos, né? Então, um exemplo dessa mulher que treina, dessa mulher que malha, dessa mulher que vai para a academia, ela não pode utilizar os termogênicos, né? Que são os aceleradores de metabolismo. Porque, pensa, ela já está tendo dificuldade para sustentar o básico, né? Imagina se ela acelera esse metabolismo corporal, né? E ao aumento a incidência de náuseas, aumenta a chance de desmaios e coisas assim, tá? Essa, de uma maneira geral, é um grupo que ela não pode utilizar. Eu recebo muitas perguntas no consultório, tipo assim, doutor, eu posso usar whey? Doutor, eu posso usar creatina, né? É difícil a gente dizer que pode, porque a gente sabe que a gente vive numa situação, num país que é difícil porque você não tem como acreditar tudo que a pessoa vai achar por aí, né? Mas, de uma forma geral, ela pode utilizar os suplementos comuns que se usam na gestação, que são os que encontram em farmácia, tá? Os polivitamínicos, os poliminerais, tá? E apresentações voltadas para a gestação, ok? Geralmente todas eles têm essa dosagem ajustada para as necessidades da gestação. Diferente disso, o que eu recomendo bastante é o uso de whey. Whey é um suplemento, whey aí, eu quero até fazer uma ressalva aqui, tá? Tem que ver só o tipo, né, que ela está encontrando, né? Eu também não vou falar marcas aqui específicas, mas a gente debate isso em consultório sobre qual tipo que ela pode utilizar, né? Mas o whey, de uma forma genérica, é um suplemento alimentar muito precioso, nível A de evidência, inclusive para uso no período gestacional. Ele vai prover uma quantidade incrível de proteínas e aminoácidos para essa mulher numa dose pequena de utilização, digamos assim, né? Aí tem gente que me pergunta assim, mas doutor, eu já estou para morrer de passar mal, eu vou tomar whey ainda. Aí a gente tem estratégias para a utilização desse whey de uma forma que não fique tão difícil de deglutir, por exemplo, né? Porque isso ajuda muito, porque eu aumento muito o pool de aminoácidos e o pool de proteínas que ela vai utilizar ao longo do dia. Muito bem. Para a gente concluir a nossa entrevista, fala de forma objetiva quais os benefícios da suplementação na gestação, para ficar claro para as mamães que estão nos ouvindo o que ela vai ter de benefício aí durante toda essa gravidez e o pós também. O senhor já citou algumas, mas vamos fazer aí uma breve citação. Ok, vamos lá. A gestação, quando a mulher não consegue equilibrar as demandas e as necessidades do corpo, pode ser que ela precise de uma suplementação a mais, né? Uma suplementação pela via não oral, né? Seja pela via oral ou pela via não oral. Mas o principal benefício que ela vai ter de utilizar uma suplementação que considere a necessidade nela, na verdade está relacionada a conseguir retomar a sua vida mais próximo da normalidade possível. Porque a grande dificuldade da mulher que está nesse ciclo de gestação e pós-gestação é não conseguir conviver com as pessoas da forma como ela convivia antes de se iniciar esse ciclo. Então, eu diria que o principal benefício da suplementação adequada está associado a devolver aquela mulher para a vida normal que ela tinha, para o ambiente da família, para o ambiente conjugal, onde ela vai conseguir novamente conviver com uma maior ou o mais próximo do que seria a normalidade dela. Porque essa escassez nutricional severa rouba dessa mulher o brilho que ela tinha,
antes de estar grávida. Rouba dela a autonomia que ela estava acostumada a ter. E isso é gatilho para diversos transtornos afetivos, emocionais, muitas das vezes até conjugais, né? Tanto na gestação quanto no pós-parto. Então, o principal benefício da terapia nutricional personalizada é esse de entregar para ela aquela identidade que ela já tinha antes, né? Devolver para ela o brilho de ser mulher, né? E a possibilidade de ser mãe com o mesmo brilho que ela tinha antes. Muito bem colocado, e é fundamental mesmo fazer todo esse acompanhamento. O senhor fez uma citação com relação à questão dos alimentos. É fundamental também uma boa alimentação, uma alimentação saudável, né, doutor? Com certeza. A suplementação é uma suplementação, né? É algo a mais, né? O alimento, ele é o básico, né? É o básico onde a gente precisa mexer. Muitas das vezes a gente mexe um pouco no tipo de alimentos que essa mulher está ingerindo e na periodicidade, né? Os momentos onde ela está se alimentando. Mas a alimentação, ela é o ponto mais importante. Não só a alimentação, como também a orientação para atividades físicas, né? O que é um ponto que eu sempre reforço muito também no consultório, que essa mulher tem que manter uma disciplina na parte alimentar e uma disciplina na parte de atividade física. O suplemento, ele vem de forma complementar, né? Uma suplementação. Muito bem. Doutor, foi uma honra ter o senhor aqui conosco. Quero muito que o senhor retome para a gente falar sobre outras temáticas envolvendo aí a gestação e a pós-gestação também, porque não devemos esquecer que é fundamental que a mulher também retome a sua saúde, a questão da atividade física, né, o bem-estar ali da mulher, principalmente nós mães que tem essa preocupação da retomada aí do corpo, como era. Talvez como era não chega a ser, mas pode ser melhor ou pelo menos semelhante, né? E eu quero que o senhor retorne aqui uma outra oportunidade, se Deus quiser, para a gente estar falando sobre outras temáticas envolvendo maternidade. Muito obrigada, Deus abençoe o senhor, um excelente fim de semana. Obrigado a todos vocês. Obrigada.